Olá, este é o Poder Empreendedor. Eu sou Douglas Rodrigues e vou entrevistar o presidente da Accenture para o Brasil e América Latina, Rodolfo Echimbá. Rodolfo, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que tenho que agradecer, Douglas, ao Poder 360 por me ter aqui. Muito obrigado por você me receber e aos ouvintes, aos leitores e aos que assistem esse canal tão relevante para o nosso país. Muito obrigado. Agradeço também a todos os que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília e conta com o apoio do Sebrae. Rodolfo, gostaria de saber um pouco mais sobre a história da Accenture. Quando que a companhia foi fundada e qual tipo de cliente é atendido? A Accenture hoje é a maior companhia de tecnologia do mundo. A gente hoje tem 750 mil colaboradores no mundo. O Brasil é uma das 10 principais geografias do mundo e a gente faz hoje grandes transformações de empresas, né? Como transformações digitais, operações de áreas importantes da empresa, sempre rodando a parte de tecnologia com um diferencial de consultoria e operação. Então, a gente trabalha nessas transformações dos nossos clientes, sempre trazendo uma camada de valor e diferenciação para os nossos clientes. Tá? Essa é a nossa especialidade e a gente trabalha aí com os grandes clientes hoje do cenário nacional. Atualmente tem se falado muito sobre inteligência artificial. Como que o senhor vem percebendo o uso dessa tecnologia nas empresas? E como que a Accenture vem se preparando para a implementação dessas novas tecnologias? Na verdade, assim, inteligência artificial já é uma tecnologia que está aí há vários anos e agora ela ganhou desde, vamos dizer, desse ano aí, um boom importante com a parte generativa, né, inteligência artificial generativa, mas definitivamente é uma transformação que a gente vê que vai acontecer no mundo, está acontecendo no mundo, está ganhando uma velocidade e quando você pensa em tecnologia, o que está acontecendo é uma exponencialidade de aceitação do caso de uso, né? Então a gente está vendo isso tomando uma proporção, eu diria, disruptiva nas empresas, né? E a gente está vendo isso sendo usado em alguns grandes casos. O primeiro caso é um caso de produtividade, então como é que a gente revisa os processos e ganha produtividade através do uso da inteligência artificial. Ao mesmo tempo, a gente vê também toda a parte de atendimento, como é que eu consigo fazer atendimentos muito mais resolutivos, foco no nosso cliente, com diferenciação para os clientes, dos nossos clientes. E terceiro, o caso de cibersegurança, né? A gente vê hoje com a quantidade de ataques que a gente tem, só o uso da inteligência artificial que consegue combater o ataque de uma forma geral. Então, a gente está vendo isso hoje, um uso que está se expandindo e ganhando dimensões, vamos dizer, bastante grandes nos nossos clientes como um todo. Ao mesmo tempo, é necessário fazer muito investimento para poder treinar a equipe, adquirir essas novas tecnologias. No caso da companhia, o que está sendo implementado? A gente anunciou há 90 dias atrás um investimento da ordem de 3 bilhões de dólares nos próximos 3 anos, um investimento global. Esse investimento não é Brasil, é global, mas esse investimento ele tem uma série de componentes. A primeira é a aquisição de talentos, então a gente adquirir no mundo inteiro talentos de inteligência artificial, talentos de dados, ciências de computação, para que a gente force uma força de trabalho mais diferenciada ainda. O segundo é pesquisa, então a gente está fazendo muita pesquisa em casos de uso que a gente possa se diferenciar com os nossos clientes. E terceiro, montar algoritmos que criam diferenciação em casos de uso para os nossos clientes. Então, esses investimentos da ordem de 3 bilhões de dólares nos próximos 3 anos está ao redor dessas três coisas, tá? E é importante que, claramente, o Brasil hoje, ele como eu falei, é uma das principais geografias no mundo, e o fato de ser uma das principais geografias do mundo, uma parte desse investimento vai vir para o Brasil também. No caso de aquisição de aquisição de talentos, qual a maior demanda? O mercado vem tendo dificuldade de conseguir pessoas qualificadas que saibam utilizar essa tecnologia, porque é uma coisa que eu, inclusive, já vi em algumas redes sociais mais profissionais. Como que você vai contratar uma pessoa para uma tecnologia que acabou de ser criada, ainda não se popularizou? Isso vem sendo um desafio para a companhia também conseguir encontrar essa mão de obra, inclusive no Brasil? Por isso que a gente está fazendo muito o que a gente chama de reskilling, né? Pegar pessoas hoje que sejam formadas em outras tecnologias, pessoas que tenham uma visão importante de processos, ciência, computação e matemática, e formá-los em inteligência artificial. Então, boa parte disso não é contratar pessoas no mercado, porque esse mercado não tem gente suficiente preparada com conhecimento, e sim a gente
formar pessoas nossas, tá? Então a gente está pegando o que a gente chama do famoso reskilling, né? Pegar pessoas hoje, bons profissionais com uma boa experiência e treiná-los nisso, vamos dizer, nessa nova tecnologia. Então isso que a gente está fazendo um pouco para também, além disso, contratar pessoas na base da pirâmide, né? Então a gente está fazendo o reskilling das pessoas mais seniors e contratando na base da pirâmide para que daqui a 2, 3 anos essas pessoas já estejam desempenhando nessas novas funções com um conhecimento importante de inteligência artificial. Aí, nesse caso, está incluído pessoas, imagino, de engenharias de exatas, né? Que eu acho que são as pessoas que têm maior facilidade em lidar com números. É esse público? E da área de humanas, assim, como que esse público pode agregar nessa área de inteligência artificial? Quais as habilidades são úteis? Na verdade, a gente pode pegar, vamos dizer, na verdade, o principal foco são áreas de exatas, como o Melo falou, engenharia, ciências de dados, a matemática, mas existe uma outra parte, principalmente vamos dizer, na inteligência artificial generativa, aonde você tem uma parte conversacional e uma parte, vamos dizer, de tom de voz, de como ela trabalha, que precisam de outros skills não matemáticos, mas sim skills humanos, né? Skills de ciência, vamos dizer, ciência comportamental e uma série de outras coisas que é muito mais da área de humanas. Então, na verdade, o que a gente entende é que vai ter skills de tecnologia, skills matemáticos, mas também skills, vamos dizer, de ciências sociais para esse comportamento, para essa análise de comportamento e sensibilidade que tem. Então, sim, vai gerar oportunidade de empregos para as várias áreas, para diversas áreas aí. Muitas empresas estão querendo robotizar alguns processos, principalmente aqueles mais mecânicos, por meio dessas novas tecnologias. No caso da inteligência regenerativa, muito na área de atendimento ao cliente, atendimento ao público, para poder robotizar processos, né? Isso. E a população ainda não está conseguindo aceitar, em parte, essas novas tecnologias. A pessoa liga num call center, manda uma mensagem, um robô tá falando. Então tem que aprimorar bastante esse processo. Como que a Accenture vem ajudando as empresas com esse tipo de consultoria? Qual o desafio aí de fazer com que esses processos fiquem mais naturais? Se você pegar, é por isso que eu acho que assim, a gente pode falar em etapas, né? Se você pegar a etapa da inteligência artificial, ela era uma etapa mais dura, uma parte onde você sabia que você estava falando com o robô e voltando. Então isso gerou uma série de, talvez de até resistência um pouco, talvez não tanta aceitação. Mas você já tem casos muito mais modernos da inteligência artificial generativa, onde você tem uma conversa. Eu não sei se você já teve oportunidade ultimamente, que é um caso nosso que está no mercado, que a Lu, né, a Lu, a influencer da Magalu, aonde hoje uma conversa sobre celular com ela, que é um caso nosso e da Magalu conjunto, está usando inteligência artificial generativa. E o nível de aceitação que a gente está tendo dos usuários da conversa com ela é muito bom. E, na verdade, o que a gente tem pesquisas hoje, onde o usuário está preferindo conversar com a máquina ou está preferindo com ela do que com o atendente, né? Então, assim, as novas sofisticações, que é a inteligência artificial generativa, tem dado resultados espetaculares e muitas vezes as pessoas não sabem se estão falando com a máquina ou com o homem, ou com o humano, na verdade, não com o homem, desculpa, com o humano, mas sim com um nível de aceitação muito bom. A inteligência artificial ela pode substituir quais outros tipos de serviços que são mais mecânicos? A gente falou agora de atendimento ao público, né? Mas quais outras áreas aí há oportunidades? Até para o empresário também já pensar qual segmento da empresa pode ser modernizado, né? Para poder ter maior produtividade. O atendimento ao público é um, atendimento interno da área de RH é outro. Você fazer, por exemplo, processos de conciliação de nota fiscal, processos de, por exemplo, de recebimento de materiais. Você começa a ter uma série de coisas para você, baixo de estoque, você começa a ter uma série de processos que podem ser feitos com inteligência artificial e efetivamente você com pequeno ou quase nenhum toque humano em cima disso. Então, todos os processos, vamos dizer, de certa forma, repetitivos, que precisam de dados, que precisam de processo de decisão, eles podem ser feitos de uma forma mais automatizada, vamos dizer, com o uso de inteligência artificial. Agora, é muito importante uma coisa a se ter em mente, que tem várias coisas relevantes aqui. Uma é a qualidade dos dados.
a inteligência artificial só vai funcionar se a qualidade dos dados for muito boa, então acho que esse é um ponto importante. 2, se sempre tem um fator de decisão humana em alguma parte do processo, seja na definição do modelo ou seja numa intervenção humana depois. Então, esses 2 fatos são super relevantes para você saber olhar e fazer com que ele aconteça. Então, quando eu falei de produtividade, é isso, processos repetitivos dentro da empresa que você consegue, vamos dizer, tomada de decisão ou processamento muito mais rápidos. No caso da área de RH, tem algum processo que o senhor pode dar algum exemplo? Eu fiquei muito interessado nessa parte de notas fiscais, porque é uma dor de cabeça, principalmente para aquelas médias empresas que ainda estão se especializando, ainda mais no Brasil, onde é necessário cumprir várias normas para poder conseguir emitir uma nota fiscal. E tem muitos gargalos nessas áreas, né? São áreas muito repetitivas, mas ao mesmo tempo muito complexas. Como que a tecnologia... Exatamente, esse é o grande diferencial, né? Quando ele é repetitivo, como você falou, porque ele é um processo repetitivo, mas a quantidade de normas, notas e diferenciações que tem é importante. E aí você tem um modelo de inteligência artificial bem pensado, bem montado, é o que faz a diferença para que esse processo seja feito com qualidade, repetibilidade, qualidade e com o mínimo de erros ou sem nenhum erros por aí. O senhor pode dar algum exemplo de alguns processos que já estão sendo implementados em clientes? Além desse... Por exemplo, atendimento é um que eu acabei de dar, o outro é essa história de nota fiscal que eu já te dei, o outro é atendimento de RH interno, de certa forma você fazer os atendimentos de colaboradores para saber de políticas e tomada de decisões de políticas, atendimento de casos de RH é outro, atendimento de, por exemplo, de processos de compra e de entrega. Então esse é outro também, onde você muitas vezes pode dar aviso aos seus clientes que você está recebendo material ou comprando material, de onde está o processo. Então, em vez de fazer uma pesquisa, você pode ligar e o próprio robô te responde onde está, através da busca nisso nos próprios sistemas. Então, tudo que é repetitivo, tomada de decisão, busca, análise e botar algum tipo de interação é onde a gente vê que a inteligência artificial pode ajudar bastante o processo. Estudo da Accenture que apontou que 40% de todas as horas trabalhadas podem ser impactadas por essas tecnologias, como o ChatGPT, por exemplo. Eu fico imaginando, o que vai ocorrer com essa mão de obra que atualmente faz esse tipo de serviço? Como que as empresas devem lidar com isso? Talvez realocar essa mão de obra? Talvez realocar. O que a gente está sugerindo normalmente é que você faça o que a gente está chamando de reskilling prévio, aonde você já começa a identificar que esses usuários possam fazer outro tipo de trabalho, ser treinados, e aí você já começa a treiná-los em outras coisas. Sejam outras tarefas que não necessariamente vão ser modernizadas, ou se tem pessoas que têm skills para isso, você modernizar e treinar as pessoas. Por exemplo, a gente conseguiu hoje, que a gente está fazendo um trabalho que a gente está chamando de 50 a mais, onde a gente está pegando executivos ou pessoas de mais de 50 anos que não estão no mercado de trabalho, ou já estiveram no mercado de trabalho, não tiveram, vamos dizer, skills de codificação, tecnologia no passado, mas a gente está treinando eles agora para assumir essa nova função. Então, a gente tem hoje um trabalho de reskilling de pessoas com mais de 50 anos, por exemplo, para entrar no mercado de tecnologia e inteligência artificial. Então, as empresas podem tirar proveito de diversas formas dessa tecnologia. As empresas estão conseguindo fazer os investimentos necessários? Eu imagino que é necessário ampliar o investimento para poder reforçar a questão de segurança, trazer essas tecnologias. Há uma resistência das empresas em relação a isso? Como que os executivos vêm lidando com essa necessidade? A gente vê um pouco de tudo, para ser sincero com você. Você tem empresas que já estão, vamos dizer, mais maduras e fazendo esse tipo de trabalho. Tem empresas que não estão preparadas e estão esperando o que vai acontecer. A gente vê uma variedade de tudo, mas é uma verdade que todos os assuntos e todas as empresas têm falado sobre o assunto agora, né? Quer dizer, então, eu acho que está todo mundo preocupado com o impacto que isso possa ter, e quanto antes você começar esse trabalho de entender o impacto e recolocar ou reposicionar as pessoas, mais, vamos dizer, mais produtivo isso vai ser para a sua empresa e até para a imagem da sua empresa, né? E efetivamente como é que você vai fazer a sua imagem da sua empresa ser diferenciada. Então, acho que é super. Quais outras soluções a empresa Accenture, no caso, vem desenhando com a inteligência artificial? O senhor falou desse investimento de mais de 3 bilhões aí para os próximos anos.
É esperado que esse retorno venha em quanto tempo, mais ou menos? Na verdade, esse investimento vai ser feito ao longo de 3 anos e globalmente, né? Quer dizer, em todos os lugares do mundo, não é um investimento exclusivo para o Brasil, inclusive em vários lugares, inclusive no Brasil. O Brasil também tem esses investimentos, mas são investimentos que a gente já está fazendo no mundo inteiro, e a gente já está começando a colher os investimentos, os retornos disso, né? Seja pela aquisição de mão de obra, seja por requisição, trabalho com parceiros de tecnologia e fazer investimentos para fazer soluções e o que a gente chama casos de uso junto com os clientes, né? De forma geral, a gente está fazendo isso e já começa a ver resultados, vamos dizer, desse nosso investimento com o cliente. Nesse caso de investimento com o cliente, é o cliente levar a dor, a dificuldade que ele vem enfrentando e a companhia faz uma consultoria para entender qual tecnologia é mais adequada? Você pode detalhar? É realmente isso? Isso. É isso, na verdade o cliente traz os casos de uso que ele acha interessante, se for um caso de uso inovador e a gente achar que a gente pode fazer, alguns casos a gente está fazendo junto com o cliente, alguns a gente está co-criando com plataformas de tecnologia e com o cliente, casos que façam interessante para se diferenciar no mercado. Então parte disso é para subsidiar esses investimentos. Qual o porte normalmente dos clientes que a companhia atende? Qual porte? Grandes empresas. Normalmente são grandes empresas. Então, qual dica o senhor daria para aqueles pequenos empresários que normalmente não estão no público-alvo, mas que estão se interessando por poder modernizar os processos? O senhor poderia dar algum conselho? Tem outra, assim, eu acho que primeiro é ler muito sobre o assunto, eu acho que tem muito assunto hoje que dá para ler, começar a entender, então acho que essa é a primeira coisa, se letrar sobre o assunto, eu acho que essa é a primeira coisa, tem muita, vamos dizer, estrutura por aí. Segundo, existem outras empresas de tecnologia que atendem empresas, vamos dizer, de um porte menor. Usem consultores, usem pessoas de tecnologia que possam lhe ajudar a identificar os use cases a fazer. Eu acho que isso vale para empresas de todos os portes, tá? Sejam empresas que a atende ou não. Eu acho que usar essa metodologia de primeiro se letrar, garantir que os seus colaboradores entendem o que está acontecendo no mercado e contar com o apoio externo para definir quais são os IKs e implantar é o que eu acho que é a melhor prática para fazer isso acontecer aí. Quando o ChatGPT foi lançado, houve até um receio de uma parte da população de pensar que pode perder o emprego. E o que a gente vem percebendo é que essas tecnologias podem ajudar a melhorar a produtividade, inclusive de coisas mais repetitivas e robóticas do próprio dia a dia da pessoa, né? Da pessoa física ali do outro lado da ponta. Então, o senhor que está aí do outro lado da ponta, vendo como que essa tecnologia pode ajudar as empresas, a dica é as pessoas se qualificarem, né? Também pesquisarem. A mesma dica para as empresas seria para as pessoas também. Eu acho que, como qualquer revolução que acontece um pouco de tudo, né? Tem gente que vai perder emprego, tem gente que vai ganhar emprego, tem gente... Então, assim, eu acho que não adianta fugir, eu acho que o que adianta é enfrentar e fazer a diferença, né? Então, eu acho que as pessoas que tenham hoje, é o que eu falo do letramento, as pessoas precisam pular na piscina, as pessoas precisam aprender. Qualquer profissional hoje precisa saber o mínimo de tecnologia. Então, se fosse um profissional de tecnologia, ou um profissional de negócio, um profissional de RH, um profissional de compras, eu efetivamente estudaria sobre o assunto e começa a fazer letramento de como o seu trabalho pode ser disruptado, o que você tem que aprender para que ele não seja, para você se adiantar a onda, né? Não adianta você esperar o tsunami vir, você tem que se adiantar a onda e estar preparado para ela. Então, a minha dica para todos os profissionais é estudem, se preparem, e vão atrás. Não tenham medo da mudança. A mudança hoje na nossa vida e daqui para frente é uma constante. Como é que a gente se adequa à mudança? Esse é o fator-chave de cada um dos profissionais. E chega ao final essa edição do Poder Empreendedor. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Rodolfo Eschenbach. Obrigado, Douglas. Obrigado pela conversa. Foi um prazer estar aqui com vocês e todos os assinantes e os usuários aí do Poder 360. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 25 de setembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.